chega, falando de Santo Agostinho agora, a questão da história de vida de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho foi um grande boêmio na juventude dele, né? A mãe dele, Santa Mônica, ela foi santa só de tanto que ela orou pela conversão do filho, né, ao cristianismo. Mas, assim, o filho, ele sempre deu muito trabalho para a mãe, né? Era um boêmio, era mulherengo, né? Ele vivia ali intensamente as suas paixões, né? Mas também o Santo Agostinho, desde jovem, ele era um intelectual, né? Ele buscava respostas para algumas questões, né? E, nesse caso, então, as respostas que ele ia buscar sofreu influências de algumas escolas, né? Então, por exemplo, ele foi buscar na filosofia dos maniqueus, né, essa questão entre o que é o bem e o que é o mal, né, essa dualidade que a gente verifica nos maniqueus, nessa filosofia dos maniqueus, e essa filosofia dos maniqueus, eles tinham essa dualidade, como eu falei para vocês, que era regida por dois princípios básicos do universo, né? O Eni coloca aqui, o princípio da luz, ou o princípio do bem, e o princípio das trevas, ou do mal, né? Então, eles coexistem ali, eles são eternos, eles estão sempre em conflito ali, a nossa luz e a nossa sombra, o bem e o mal, né? E esse conflito, né, ele se reflete, inclusive, entre o corpo e a alma humana, né? E a alma, no caso, ela representaria essa luz em busca do bem, e o corpo, né, ele já estaria ligado o quê? Com as trevas, né, que nos inclinam para o mal. Então, o Santo Agostinho, ele pegou muito essa influência dos maniqueístas, né? E ele, ao mesmo tempo, ele ia se colocando muitas questões, né? Como, por exemplo, por que existem, então, esses dois princípios da luz e das trevas, né? Por que eles existem? Princípios assim conflitantes entre si. Será que isso traz alguma segurança para a gente? Será que a gente pode confiar numa natureza que é ambígua, né? Será que a gente pode encontrar alguma verdade nela? E aí ele foi pegando as ideias de Platão. Então ele foi pegando os maniqueus e já ia pensando em Platão para se pensar a questão em relação ao conhecimento da existência, tá? Da existência de uma razão, de um conhecimento que é universal. E aí ele foi atrelando isso à existência de Deus, né? A busca da vontade divina, ok? E aí nisso ele nos trouxe então uma cristianização da estrutura platônica, tá? Ele nos trouxe essa cristianização da estrutura platônica. Então, o Santo Agostinho, quando ele cristianizou o platonismo, né, ele começou a partir daí a buscar respostas a várias questões, tá? Então, no caso, Santo Agostinho, ele foi buscar algumas respostas em relação aos céticos, tá? Olha, existem coisas que nós não conseguimos ter acesso, verdades, conhecimento que nós não conseguimos ter acesso. Qual é a resposta que Santo Agostinho vai dar, no caso, para os céticos em relação a isso? Nós podemos, então, já que nós não temos acesso a esse conhecimento, né, nós teremos, do que nós podemos nos valer, então? A gente vai se valer da fé, tá? Então, ele vai encontrar na fé a solução para o ceticismo. Isso, inclusive, está lá na página 68, tá? Está lá na página 68. Se pudermos encontrar certos pontos de partida ou entidades fundamentais, podemos criar estruturas racionalmente sólidas. Podemos, contudo, precisamos da fé para encontrar o ponto de partida. Acreditar na ordem para que possas compreender, a menos que acredites, não compreenderás. Né? Então, para Santo Agostinho, a grande questão era você ter um ponto de partida, essa crença de que algo superior existe e que esse algo superior lhe rege, tá? E essa crença é justamente a fé, tá? E aí, Santo Agostinho, ele vai fazer justamente essa confluência da fé e da razão. A filosofia para Santo Agostinho, então, vai se tornar teologia,
ok? Então, a verdadeira sabedoria para Santo Agostinho seria justamente essa confluência da fé e da razão. Então, primeiro eu tenho que ter fé. E aí, nessa minha fé, eu teria, então, por meio da razão, acesso a essa razão, acesso a esse conhecimento, através da revelação, tá? Mas tudo parte da fé, ok? Então, Santo Agostinho, primeiro ele vai dizer que vem a teologia para depois a gente tratar a filosofia. E quando a gente fala essa questão de revelação, aí vem muito aí o platonismo, né? Essa questão do ideal. Então, o Santo Agostinho ele vai mesmo aí cristianizar, né, a estrutura platônica. Então, ele fala isso, olha, a razão ela deve se alinhar com a revelação, que essa revelação a gente tem através da fé. E valendo-se, então, de instrumental lógico, que é criar argumentos baseados na segurança das entidades a nós reveladas. Ele diz, a filosofia é teologia, ok? E aí, Santo Agostinho ele vai responder aquela questão de e o homem, né, querer dominar querer dominar a natureza, como é que isso acontece? O homem querer ter essa soberba de achar que ele pode dominar o cosmos, né, de que ele pode ter esse controle sobre tudo, a partir desse momento em que ele consegue dominar a natureza. E aí Santo Agostinho ele dá uma resposta bem legal, eu não sei se eu coloquei aqui para vocês, acho que não, mas Santo Agostinho ele vai falar que isso, para a gente achar uma solução para isso, a gente tem que reconhecer nosso papel, tá? E o nosso papel em relação a tudo isso é de que a gente deve agir com humildade. Então, a gente deve sair dessa soberba, tá? De que a gente consegue, então, dominando a natureza, dominar o mundo, né? Para a gente ver que nós exercemos um papel muito pequeno. E é nesse papel pequeno que a gente deve continuar, tá? Ele diz assim, ó... Agostinho, o N. Morrison, ele fala assim, Agostinho interpretava a ideia do pecado original como uma aceitação cristã da coexistência do bem e do mal, tá? E mais ainda, como uma indicação da falsidade da crença de que o homem só estaria destinado ao bem e que a busca do conhecimento secular, ou seja, a criação de tecnologia, seria um método de alcançar a salvação terrena ou secular do ser humano, né? Ele diz que não, a gente não, nós não temos por que ter toda essa pretensão, tá? Porque justamente essa questão de uma tecnologia, né? Porque com isso nós vamos alcançar uma plenitude, um bem. Santo Agostinho diz que não, tá? A gente não pode ter essa pretensão de que a gente alcançaria esse bem por meio desse domínio, né, sobre esse conhecimento secular. Não, a gente tem que pensar justamente de que existe o pecado original, justamente para que a gente aceite que o homem, ele não é só inclinado, ele tem muito mais uma inclinação ao mal, e ele precisa trabalhar isso para que ele possa, então, seguir, né, nesse caminho, né, do bem. E aí a gente vai ver justamente essas narrativas de viagem e esse ascetismo, né, platônico na ordem natural de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho ele vai dizer o seguinte, lá na página 71, ele vai dizer assim, olha, devemos renunciar ao mal. Devemos renunciar ao mal e lutar para superar quaisquer elementos de nossas vidas que sejam um obstáculo a uma vida mais elevada, uma vida mais verdadeira, tá? Ele vai dizer justamente isso, ok? E nisso ele vai falar justamente dessa questão do ascetismo. O ascetismo é justamente essa busca do homem por Deus, essa necessidade que o homem tem por Deus. Ele vai dizer assim, o êxito da jornada depende de nossa capacidade de nos concentrar no que é essencial e de superar as distrações e os impedimentos. Tá? O ascetismo ele é justamente essa libertação, né, dessa vida terrena, né, nessa busca, então, por Deus. Tá?
E aí Santo Agostinho vai falar do amor e da graça, e como a lei e o direito, eles têm uma relação muito forte com isso, tá? Santo Agostinho vai falar da virtude enquanto um produto da graça divina. Santo Agostinho, é muito interessante como ele coloca, né? Olha, o mal, nós podemos acessar o mal pelo livre-arbítrio, né? Mas para você acessar o bem, você só pode acessar esse bem por meio da graça divina. Ou seja, buscando uma comunhão com Deus e pedindo essa graça divina, tá? Para que você sempre continue nesse caminho do bem, para que você tenha acesso e continue nesse caminho do bem, tá? Então, para Santo Agostinho é isso, ok? A virtude, então, ela é um produto da graça divina. Nós temos o nosso livre-arbítrio, que pode fazer com que nós possamos, então, aderir, né, às nossas paixões, essa questão do corpo, né, as paixões do corpo, mas para que a gente possa ter uma vida que faça sentido, uma vida voltada para Deus, a gente tem que pedir a esse Deus a concessão da graça, né, de que a gente possa, então, sobre uma tutela divina, continuar nesse caminho, tá? Esse caminho do bem, ok? E aí, o papel da lei disso, né? O papel da lei, ele diz que, olha, a lei, ela foi dada para que a graça, ela pudesse ser buscada. E o cumprimento da lei, para que a lei pudesse ser, para que a graça, ela pudesse ser concretizada, tá? Então, como é, então, que Santo Agostinho pensava a lei nesse sentido, né? Para que nós pudéssemos buscar a graça, ok? E aí ele vai falar da justiça e do direito natural, Santo Agostinho, tá? Ele vai dizer o seguinte, olha, a vida política ou pública de um Estado encontra-se sobre o mesmo conjunto de leis morais que regem a do indivíduo, tá? Quem está por detrás de tudo é Deus, ok? Então, esse ser racional que rege o universo passou a ser chamada de Deus. É Deus que faz isso, tá? Então, o direito natural seria para Santo Agostinho a lei eterna de Deus, tá? Ele vai falar justamente de lei eterna e de direito natural, tá? Quando ele vai falar assim de direito natural, todos os homens podem chegar e ver e a reconhecer sua verdade, essa estrutura do direito natural ou da justiça natural. Então, o direito natural seria essa porção intelectual do homem, né, na verdade de Deus ou na lei eterna de Deus. E o que seria essa lei eterna de Deus? Né? Ele vai dizer ainda na página 72, ele vai dizer, é a razão de Deus no comando da regularidade e apreensão intelectual dos princípios eternos. Tá? Esse seria, então, a lei eterna, né? Essa razão de Deus ali comandando, regularizando tudo, né? O modo como nós vamos apreender essas leis, esses princípios eternos lá, que são o direito natural, tá? Aí ele fala, para que as leis criadas pelo Estado sejam totalmente justas, dizia Santo Agostinho, as leis temporais devem estar de acordo com o princípio do direito natural, que, por sua vez, deriva do direito eterno. Então, um Estado que não estivesse, uma sociedade que não estivesse em suas leis consonantes, então, à lei eterna, à lei natural, ela não seria uma sociedade justa, tá? Então, toda uma ordem jurídica, ela estaria fundamentada em quê? Já que a gente tem essa concepção de direito natural, estaria fundada, estruturada na vontade de Deus, tá? Para Santo Agostinho, ok? E aí ele fala, toda a ética, portanto, se fundamenta no amor do homem a Deus e no amor a seu semelhante. O amor precede a justiça, tá? Então, como o Santo Agostinho, então, vai fundamentar a ética, como ele vai, então, fundamentar se uma sociedade ela é justa ou injusta, tá? E ele vai buscar isso justamente pensando nas leis, né? O cumprimento das leis, a finalidade da lei é justamente para o alcance da graça divina, tá? Que o amor, nesse caso que a gente deve ter a Deus e ao nosso semelhante, ele
precede justamente essa questão da justiça, tá? E aí, quando ele diz que o Estado ele não está obediente, né, a esses ditames, né, a isso que está colocado por Santo Agostinho, então ele não é considerado um Estado justo, tá? Isso ressalta o quê? Uma concepção de uma superioridade da Igreja sobre o Estado, certo? Essa concepção de Santo Agostinho, tá, turma? Muito bem. Então, Santo Agostinho ele está ali colocando essas questões, depois vão ser retomadas por São Tomás de Aquino, já lá no século XII, ok? Aqui a gente está numa época ainda em que se está se tendo essa transição, né? Santo Agostinho ele até colocava que, por exemplo, Roma ela foi sitiada pelos bárbaros, né? Roma ela foi sitiada pelos bárbaros, e aí muitas pessoas falavam assim, poxa, agora que o cristianismo está aí, está reconhecido, o Deus de vocês não é nem capaz de proteger Roma, né? E Santo Agostinho, ele tem muito aquela coisa, né? Da vida terrena e da vida na eternidade. E Santo Agostinho, ele vai então lançar o argumento, olha, existem duas cidades, tá? Existe aquela cidade que você tem governantes corruptos, que você tem, enfim, uma série de mazelas sociais, uma série de pecados cometidos pelas pessoas ali dentro daquela sociedade, tá? E essa é a cidade dos homens. Né? Mas existe uma outra cidade, né? Que essa é a cidade de Deus, que é para lá que a gente vai. Então, nisso foi dando uma ideia justamente de quê? De que a salvação do homem ela não estava nesse mundo. Né? Então, a salvação, a nossa salvação, que nós devemos buscar justamente para que a gente possa estar ali, na eternidade, né? Junto, então, da presença divina, ok? Então, Santo Agostinho, ele vai lidar com essas questões políticas, ele vai trabalhar esse lado jurídico, trazendo justamente essa submissão aí a alguns preceitos teológicos, como eu falei para vocês, né? Filosofia é teologia. Então, você primeiro tem a fé para chegar na razão, por meio da revelação, tá bom? Que já vai ser diferente de São Tomás de Aquino, que ele vai fazer o caminho inverso. Primeiro ele pega a filosofia para chegar na teologia. Mas isso aí a gente vai ver na próxima aula, tá, pessoal?